Bem-vindo a todos que estão aqui presentes, bem-vindos que assistirão posteriormente à gravação desse nosso encontro. Tema: Lua cheia, para começar. Lua cheia do mês de novembro, estamos nela já, acontecendo já, uma lua cheia esplendorosa para quem não estiver com o céu nublado, né? Onde eu estou está nublado e garoando. Então, talvez amanhã, se abrir, vai poder ver uma lua bonita no céu brilhante. Ah, essa lua cheia, ela está sendo muito especial. O horário da lua cheia, do auge dela, será amanhã, novembro, dia 15, no horário de 18 horas e 28 minutos. É o auge da lua cheia, né? Que nós chamamos de plenilúnio, lua plena, lua preenchida, lua completa. O áudio será então às 18h28, aqui, né, no nosso fuso, aqui na região onde nós estamos. Dependendo do fuso, então tem alterações no horário, de acordo com o fuso, ok? É, o que está acontecendo, que é a lua cheia, ela está ocorrendo juntamente, no mesmo dia, no mesmo momento que o Sol está mudando de Libra para Escorpião. Então, o dia que o Sol adentra, né, começa a fazer sua jornada pela constelação do Escorpião, é em novembro, dia 15. E permanece em novembro, dia 15, até 15 de dezembro, quando então dá início à jornada do Sol pela constelação do Sagitário. Então, é, em relação ao ano de 2024, esse será o último mês, o último período solar, né, de mês solar, que nós teremos o Sol passando por uma constelação inteira. Porque quando for para Sagitário, dia 15 de dezembro, só sai de Sagitário em 14 de janeiro, para ir para Capricórnio, né? Então, quando a gente atravessa o ano de um ano para o outro, o Sol costuma sempre estar assim, lá bem no meio da constelação do Sagitário. Então, agora nós estamos entrando nesse momento que a gente chama de Chankranti, né? No caso do escorpião, é Vristika Chankranti. Vristika Chankranti. Vristika é o nome da constelação do escorpião, ah, em sânscrito. A palavra Vristika, Vrish, significa força. Vristika, Vristika, Chika, vai significar força interna, força que vem de dentro, a força proveniente de uma convicção interna, né? De uma determinação, de uma obstinação interna, resoluta e determinada. O que ocorre é que, por Escorpião ser uma constelação relacionada ao elemento água, e o elemento água está ligado, por um lado, quando se trata dos sentidos, o elemento água é o paladar, né? Então, o Escorpião no Ayurveda é considerada uma constelação relacionada ao elemento Pita, mesmo que seja de água, por conta da regência do Escorpião, vem de Marte. Marte é um planeta ligado ao dosha Pita no Ayurveda. Então, o Escorpião é considerado também um signo, né? Pita, né? De fogo, apesar de ser do elemento água. Então, se a gente mistura água com fogo, dá uma água muito quente, né? Uma água pelando assim. Então, esse é o tipo de água, é a constelação que promove a diluição de todas as coisas, as transformações, né? As renúncias, os desapegos, né? Que devem ser deixado para trás
para que se possa prosseguir adiante. É uma constelação de natureza fixa. Então, nós vamos ter a lua nova no momento que o Sol está se retirando de Libra, entrando em Escorpião, e a lua, por sua vez, do mesmo modo, como é lua cheia, se retirando de Áries e indo para Touro. E vocês sabem que lua em Touro é o lugar da exaltação da lua. Então, no momento exato do auge da lua cheia, que a gente tem aqui a partir dos graus, Sol estará a 29 graus de Libra, constelação de Libra, e a Lua 29 graus da constelação do Áries, tá? Como que a gente consegue, então, fazer uma conciliação, né, desses dois pontos? Através dos nakshatras, através das mansões lunares, né, dos signos lunares, que são, vocês sabem que são em número de 27. Então, na passagem de Áries para Touro, está o nakshatra Kritika, né? Kritika está ali, uma constelação que, inclusive, o mantra que nós ouvimos agora é um mantra direcionado a este nakshatra, a esta mansão lunar, signo lunar, Kritika, porque é por onde a Lua estará fazendo esse auge. Nós temos Kística, a parte de Kística pequena em Áries e uma parte dela já em Touro, né? Ah, é sempre bom saber, né? Tá, mas Kística, a mansão lunar, é um nakshatra, né? Mas o que que isso significa? Nakshatra é o nome que se dá a, a um, a um um caminho de estrelas, um caminho feito por estrelas. Então, esse caminho se chama Nakshatra. E na astrologia védica nós estudamos 27 nakshatras, 27. O nakshatra Kritika, ele é o terceiro desses 27. Então, como são estrelas, e o céu é abarrotado de estrelas, é qualquer estrela? Não, são estrelas específicas que não estão muito afastadas do cinturão zodiacal, que é onde se encontram as constelações zodiacais, constelação do Carneiro, constelação do Touro, constelação dos Gêmeos, constelação do Caranguejo, do Leão, da Virgem, da Balança, Escorpião, do Sagitário, da Cabra, Capricórnio, do Aquário, que é o Aguadeiro, e dos Peixes, né? São todas constelações. E os 27 nakshatras não estão muito distantes dessas, dessas 12 constelações. Estão rodeando elas, né? Próximas a elas. E no caso específico da nakshatra Kritika, é um agrupamentinho de estrelas, muito aglomeradinhas assim, que estão localizadas entre a constelação do Carneiro e a constelação do Touro, bem ali. Por isso que na astrologia védica a gente tem essa posição precisa de Kritika, que é uma pequena parte em Áries e uma parte maior na constelação do Touro, porque, na verdade, Kritika está na constelação do Touro. Está dentro de todo a configuração das estrelas que compõem a constelação do Touro. E o nome delas é Pleiades. Então, Kritika são as Pleiades, que é um aglomeradinho de estrelas bem assim, juntinhas, agarradinhas uma na outra, assim que a gente vê daqui, né? Elas, na verdade, estão anos-luz de distância, inclusive entre elas estão anos-luz de distância, mas nós aqui vemos elas como um aglomeradinho de estrelas que piscam muito rapidinho. E aí, por isso, o Devata, a deidade de Kística, é o deus Agni, que é o deus do fogo, porque as Pleiades é como se fosse uma labareda, né? Elas estão flamejando. E então Agni é o Devata de Kística. E também ela é regida pelo Sol.
Como a gente tem o Sol exaltado em Áries, né? E a Lua em Touro é o lugar onde a Lua se exalta. Então, essa posição, quando a Lua passa por Kirtika, é muito, muito forte mesmo. É, é um dos nakshatras mais intensos e muito. Normalmente, ele se apresenta em mapas de pessoas um tanto heróicas, de algum modo elas são heróicas, né? De alguma maneira. Principalmente quando é o ascendente, ou quando é a Lua, ou quando é Marte em Kística, e o Sol, porque quando o Sol está em Kística, ainda em Áries, ele está exaltado, né? Então, Kística traz esse elemento, né, dessa energia intensa do fogo e do planeta Marte, porque nos Puranas se conta que Kística são seis, sete irmãs que, de algum modo, intervêm no aparecimento de Kartikeya, que é um filho do Senhor Shiva, que nasce do fogo que ele produz no terceiro olho. Então, o Senhor Shiva, se diz que Shiva, o olho esquerdo de Shiva é a lua, o olho direito de Shiva é o sol, e o olho que está na testa é o próprio fogo. Então, Kartikeya, filho de Shiva, nasce do fogo que ele liberou, né? Quando ele teve uma meditação sendo, ele estava meditando e essa meditação foi interrompida. Então, existe uma regra, né? Que quando um yogi, né? Eu falo yoga, aqueles yogis que aparecem lá durante o Kumbh Mela. Vocês já viram já foram ao Kumbh Mela, já viram algum documentário sobre o Kumbh Mela, que é um festival que acontece a cada 12 anos, na Índia, numa região onde rios se encontram, rio Ganges se encontra com o Jamuna e também se encontra com o rio Saraswati. Então, existe um festival a cada 12 anos onde todos esses yogis que vivem, né, praticamente nus, eles se eles aparecem, né? E todas as vertentes de yoga e de caminhos, né? E mestres. Há um verdadeiro encontro com todas, no sentido assim como os rios se encontram, do mesmo modo, todas as linhas espirituais na Índia se encontram no Kumbh Mela, nesse lugar do encontro dos rios, né? Para trazer esse sentido que, apesar das pequenas diferenças, estão todos juntos. Todos vêm da mesma origem, né? Que é exatamente os mestres, os rishis, que residiam nas regiões dos Himalaias, e ainda muitos residem, né? Então, lá era o lugar dos eremitérios, dos ashrams, né? Onde as pessoas iam para estudar, para meditar, para fazer vivências muito longas, prolongadas, não era assim um retiro de uma semana, um fim de semana, né? Era ficar anos, anos e anos lá estudando com eles. Então, se diz, existe essa tradição de que quando um yogi dessa categoria está meditando, ninguém deve interromper, porque a interrupção cria um impacto muito grande, e quando ele abre os olhos, é, ele libera, né, aquele fogo que ele está ali sustentando pela potência da Kundalini. E aí Shiva foi interrompido na meditação, então ele liberou esse fogo, né? É, e aí Kartikeya nasce, surge, né? Como se fosse uma bola de fogo, que aí Agni corre para socorrer e acaba deixando cair o menino nas águas do Ganges. E então as Kirtikas, que são as Pleiades, elas vão e recolhem a criança e cuidam da criança. Então, Kartikeya ele tem muitas mães, né? Ele tem a própria Parvati, porque é esposa de Shiva, ele tem as Pleiades, as Kirtikas, que também são mães de Kartikeya, né? Ele tem a própria mãe Ganga, né? Que é o rio Ganges, também é mãe de Kartikeya. Então, diz que ele foi tão nutrido por essas mães, tão nutrido, que ele se tornou o chefe da falange dos guerreiros celestiais. Então, é muito bom falar dessa história de Kartikeya quando a lua acontece cheia no Nakshatra Kritika, né?
quando a lua cheia é aí junto às Pleiades. É muito bom falar, porque a gente obtém uma série de antídotos, né, por posições que o nosso mapa pode ter de tensas, né, tensões entre planetas, né, conflitos entre planetas no nosso mapa são aliviadas quando falamos dessas histórias específicas para um momento específico, né? Um momento propício para se falar de uma história específica. No caso, a lua cheia junto às Pleiades. Tá? As Pleiades, elas são muito poderosas. São estrelas que têm, inclusive, um grande efeito sobre o nosso planeta. Porque há uma consideração que se faz que o nosso Sol, ele seria a oitava estrela das Pleiades. As Pleiades têm 6 estrelas e uma sétima meio escondidinha atrás de uma outra, né? Também são conhecidas como Seven Sisters, né? As sete irmãs. É, então, o nosso Sol, que brilha para nós todos os dias, ele seria a oitava estrela das Pleiades. Então, existe uma comunicação do nosso sistema solar inteiro, não só a Terra, do nosso sistema solar em relação às Pleiades, né? E quando o equinócio estava acontecendo ainda na constelação do Touro, há 5.000 anos, por aí, e a precessão dos equinócios vai para trás, né? Então o Sol ele caminha para trás através da precessão, por conta do movimento da Terra, é, é que deu início à Era de Áries. Há 5.000 anos a Era de Áries começou, e essa era que durou 2.160 anos, mais ou menos, ela trouxe muitas guerras. A Era de Áries foi uma era muito violenta, de muitas guerras. Então, a gente coloca 5.000 anos atrás, soma 2.160 anos mais ou menos, essa foi a duração da Era de Ares. Aí, depois disso, iniciou, mais ou menos no ano 300 depois de Cristo, iniciou a Era de Peixes, que é a era que ainda nós nos encontramos. Tá? Nós estamos finalizando a Era de Peixes. Para dar início à Era de Aquário, será daqui mais ou menos por volta de uns 400 anos. E a Era de Aquário e o Sol vai começar a ter a precessão junto à constelação de Aquário. Por enquanto, a precessão do Sol está acontecendo a 6 graus de Peixes, né? Aí daqui a um tempo, daqui a uns 70 anos mais ou menos, aí vai para 5 graus de Peixes, depois mais 70 anos vai para 4 graus de Peixes, mais 70 anos vai para 3 graus de Peixes, depois vai para 2 graus de Peixes, e aí, finalmente, dá início precisamente à Era de Aquário. Então, quando uma era está terminando, está muito próxima de terminar, a gente entra numa espécie assim de um movimento. Peraí, um momentinho, por favor. Um movimento de transição. Nós estamos numa transição, né? A transição não é assim, 5 anos, tá? Uma transição planetária pode levar séculos. Tá? Então, quando a gente fala 400 anos, para terminar a era de peixes, é mais 400 anos para a era de aquários pegar corpo, né? Então, no total, uns 800 anos. Aí é o período da transição planetária, e isso é algo que não tem como a gente mudar, apressar, acelerar ou retardar, porque não é a gente que comanda, né? Isso está no cosmos. O cosmos está funcionando dessa maneira. A gente pode querer uma coisa, mas o cosmos funciona da maneira que ele é, e não da maneira como a gente quer. Ok? É, então, tem também essa questão, né? Lua cheia, né? O Sol, que é regida pelo Sol. O Sol, ele é masculino e a Lua é feminina, né? Tem isso também, né? É engraçado porque na Alemanha o Sol é feminino e a Lua que é masculina. E o alemão é uma língua muito. A raiz, né, da língua alemã, germana, é muito antiga. E tem raiz, inclusive, no sânscrito, o idioma alemão. E o Sol é feminino e a Lua é masculina, né? Então, assim. Então, às vezes, se coloca essa ideia, né, de que, porque como o Sol é masculino e a Lua é feminino,
o Sol é Shiva e a Lua é Durga, o Kali, o Parvati, né? Uma das manifestações de Durga. Mas também se olha o Sol como Brahma, e a Lua como Saraswati. E também se vê o Sol como Vishnu e a Lua como Lakshmi, né? Princípios feminino e masculino. Então, a lua cheia seria a face, a bela face da deusa Lakshmi, ou o semblante da deusa Saraswati, ou então a própria manifestação do olhar da deusa Durga, né? Então, é muito bom a gente colocar isso como se fosse só de um ponto de vista, né? Essa energia feminina e masculina, que, na verdade, até, ela acontece até em nós, né? Todo o nosso lado esquerdo é lunar, todo o nosso lado direito é solar, né? Nosso olho direito é solar, nosso braço direito, tudo do lado direito é solar e está ligado ao pai e o princípio masculino. E todo o nosso lado esquerdo é lunar, está ligado à mãe e ao princípio feminino. Então, quando acontece da lua cheia, o que é uma lua cheia? É quando a Terra está entre o Sol e a Lua. E aí, de tal forma, a Lua está tão afastada do Sol, fica a 180 graus de distância do Sol, ela está tão afastada do Sol que ela consegue, então, com isso, receber plenamente toda a luz do Sol sobre ela. E aí ela reflete por inteira, né? Ela está refletindo por inteiro a luz do Sol. O que começa a ficar diferente conforme ela vai avançando para minguante, né? Até nova, onde ela que passa a estar entre a Terra e o Sol. Então, a Lua passa a estar entre a Terra e o Sol, aí isso acontece a Lua nova, e depois ela vai ganhando luz novamente, aos pouquinhos, ao longo de uma quinzena, e aí ela está cheia de novo. Então, isso, ao longo de um ano, acontece 13 vezes. Nós chamamos de todo esse processo de lua nova, cheia, e depois volta a ser nova. Cada vez que isso acontece, é uma lunação. Então, nós temos ao longo de 12 meses solares, né, 13 lunações. A Lua faz isso 13 vezes, né? E como? Primeira quinzena, uma quinzena minguante e uma quinzena crescente. Então, dá mais ou menos uns 29 dias, né? 29 dias, 28 dias, por aí é o tempo de uma lunação. Como é mais curto, o mês lunar é mais curto que o mês solar, por isso que termina que ao longo de 12 meses solares a Lua faz 13 meses lunares, né? Uma mulher com o seu ciclo menstrual normal, ela vai também, ao longo de 12 meses, menstruar 13 vezes, né? Porque existe uma correlação, uma ligação, né, entre os ciclos femininos, os ciclos da natureza, os ciclos também das plantações, os ciclos das chuvas, né, os ciclos das marés, tudo relacionado a ao efeito que a Lua produz no nosso planeta. Essa Lua é o nosso satélite, né? Nós temos apenas a Lua como nosso satélite. Ok. É, ah, então, quando a Lua está no Nakshatra Kirtika cheia, significa que o Sol está a 180 graus de distância, então, por isso, passando de Libra para Escorpião, a Lua passando de Áries para Touro. Lá do outro lado, onde o Sol está, existe um outro Nakshatra, chamado Vishaka, que está a 180 graus de distância de Kirtika, né? Sim. Então, esse Nakshatra, ele pega, então, a Libra e entra em Escorpião. Ah, Esses dois nakshatras, tanto Kirtika quanto Vishaka, eles têm uma comunicação, uma afinidade entre eles, né? Pelo fato de que Kirtika está ligado a Agni, que é o elemento fogo, a deidade de Kirtika é Agni, e a deidade de Vishaka é Indragni. Indragni, Indra é o chefe é conhecido como chefe dos deuses, e ele é encarregado, né, porque os deuses, de acordo com o panteão das divindades do conhecimento védico, Indra, ele seria uma espécie de nosso São Pedro, né, que abre o céu, quando tem a chave do céu e as chuvas caem. Ele é essa figura. O da Deva.
Indra, chamado de Indradeva. Indra. Ele, mas também é conhecido como chefe dos deuses. Ele tem em sua mão um raio. Ele carrega em sua mão um raio. Indra mesmo, ele é regente do nakshatra Jyeshta, que é a estrela Antares de Escorpião. O Sol vai para lá mais para frente, né? Não já, mas daqui a alguns dias o Sol vai para. Uns dias não, já quando estiver já nos últimos 13 dias antes dele sair de Escorpião, que é 15 de dezembro, ele passa, durante 13 dias ele passa por Antares, o Sol. Ah, mas Vishaka, que inclusive é o nakshatra do Senhor Buda, né? Mas, mas aí tem que inverter, né? A gente vai lá para Ares Touro, período Ares Touro, lua cheia entre Ares e Touro, que a gente comemora então o Buda Purnima, que é o nascimento de Buda. Aí é a lua que está em Vishaka. Agora quem está em Vishaka é o Sol. Vishaka é um nakshatra que representa as armas. Ele representa as armas. Vishaka são um bom número de estrelas que ocupam um dos pratos da constelação da Balança, né? A constelação da Balança é bonitinha, ela é assim, tem estrelas fazendo assim, depois estrelas fazendo assim, certinho. E depois elas fazem assim. Então, a configuração perfeita de uma balança. Então, esse prato de cá é Vishaka. Então, ali tem um número de estrelas, 10 estrelas, por aí, que configuram o Nakshatra Vishaka, a mansão lunar Vishaka, que é regida por Júpiter. Então, Sol que rege Kirtika e Júpiter que rege Vishaka, ambos são amigos, Sol e Júpiter são amigos. E Kirtika é regido por Agni e Vishaka é regida por Indragni. Então, às vezes a gente pensa que Agni está de volta lá, né? Está em Kirtika e volta de novo para Vishaka. Mas, na verdade, Vishaka não é Agni. Apesar de ser Indragni, não é Agni. Vishaka representa as armas. Kirtika seria o fator da própria guerra, e Vishaka são as armas que são usadas nas guerras. As armas são usadas também em argumentos, né? É, argumentos também são armas, né? De defesa ou de ataque, né? Certas posturas também são. Chakra é um nakshatra muito resoluto, muito determinado, né? Que não larga o osso. E então Indragni significa as armas, por isso ela é representada pelo próprio raio de Indra, pelo próprio raio de Indra, e também pelo disco solar de Vishnu. O disco solar do Senhor Vishnu, né? Que é uma arma, né? Que ele utiliza essa arma para cortar a cabeça dos demônios, dos asuras. O Senhor Vishnu usa essa arma, que é o disco solar, chamado também de Sudarshana Chakra. Sudarshana Chakra, chakra significa disco, né? Um vórtice de energia que gira, chakra. Só que o chakra que Vishnu carrega ao redor do seu dedo tem um nome, que é Sudarshana. Sudarsha significa, na verdade, literalmente, uma bela visão, algo esplendoroso, tão belo que você fica assim, sem palavras. Então, esse é o chakra de Vishnu, né? Então, ele é uma energia que tem a ver com as rodas, né? Então, existe a roda do Dharma, existe também a roda do Samsara, né? Então, o que faz girar, certo? Então, Vishaka tem a ver com esse sentido também é, de que produz movimentos precisos e na hora certa, precisa também. E Kirtika, por sua vez, também é representado por uma arma, que é uma navalha. Vocês lembram? Que é uma navalha, também representada por uma arma. Então, é uma lua cheia que traz uma intensidade de natureza bélica, enérgica, intensa, e e mais ou menos nos coloca assim num lugar onde
as nossas resistências para não se transformar, elas ficam abaladas, porque sai de Libra. Libra, por ser regido por Vênus, né? Pensando assim, Sol em Libra, né? Regido por Vênus, então, quando vai para Escorpião, né? É como se estivesse saindo da superficialidade e indo para as profundezas. E no caso da Lua saindo de Áries, que é regida por Marte, que é a guerra, e indo para Touro, que é regido por Vênus, estão vendo as interseções aí? Touro é o signo da paz, do contentamento, das garantias, das provisões, dos recursos, né? Então, tem um balanço acontecendo, realmente. É nesse momento forte. E esses dois planetas, especificamente Marte e Vênus, por ser eles os regentes dessa lua cheia, é regente porque a lua está saindo de Áries, regida por Marte, e indo para Touro, que é regido por Vênus. E uma lua cheia acontecendo com o Sol em Libra, que é regido por Vênus, indo para Escorpião, que é regido por Marte. Então, absolutamente o regente da lua cheia que nós estamos vivendo agora nesse momento, né? Podendo contemplar, é Vênus e Marte. Então, a posição de Marte ela é muito importante. Posição de Vênus, do mesmo modo, tem grande importância para essa lua cheia, tá? No caso de Marte, ele está em Câncer. Então, o que é uma lua em Áries com Marte em Câncer? É um Parivartana Yoga, é uma mútua recepção planetária, que a lua em Áries é regida por Marte, e Marte em Câncer é regido pela Lua, né? Quando a Lua sai de Áries e vai para Touro, ela faz, vou fazer aqui para vocês poderem ver o compartilhamento do mapa. Assim vocês podem também ter um lado visual, né? Então, aqui a Lua, aqui o horário, ó, 18h28, do auge da Lua cheia. A Lua aqui em Áries, a 29 graus de Áries, quer dizer, pouco, algumas horas depois, né? Umas tantas horas depois, não, acho que menos de 24 horas, a Lua já vai estar, depois desse horário, a Lua já vai estar em Touro. Quando ela passa para Touro, ela forma conjunção com Júpiter. Júpiter está em Touro agora, fica até 15 de maio do ano que vem. Ele chegou em 1º de maio desse ano, fica até 15 de maio do ano que vem. Então, a Lua vai e forma uma conjunção com, touro, com Júpiter em Touro, se exalta e ainda forma um Gaja Keshari Yoga, que é quando os dois estão juntos. Então, a situação da Lua é, de fato, muito auspiciosa, muito abençoadora, muito, assim, graciosa, né, que nos enche de graças. O Sol, por sua vez, sai de Libra, vai para Escorpião, se encontra com Mercúrio, e lembrando, né, que Mercúrio vai ter retrogradação daqui a um pouco. Ainda esse mês, retrogradação de Mercúrio começa. Novamente teremos Mercúrio retrógrado. Mas tratando de Marte e de Vênus, Vênus está em Sagitário. Então, Vênus está tranquilo, por estar em Sagitário, signo benéfico, Vênus é o planeta benéfico, está tranquilo. Qual é o perigo que está acontecendo de fato? Que a lua cheia em Áries está mais ou menos apontando para a gente, o Sol indo para Escorpião do mesmo modo. É o Marte em Câncer. Porque Marte em Câncer ele tem queda. Marte, quando está em Câncer, ele tem queda. E não só isso. Marte é um planeta que retrograda somente a cada 2 anos. Todos os planetas retrogradam uma vez por ano. Marte só retrograda a cada 2 anos. É o único que faz diferente. E esse ano, final desse ano, Marte retrograda em Câncer. Então, de um certo modo, essas posições, principalmente a de Sol indo para Escorpião por um mês, enquanto Marte ainda está em Câncer, é, torna o terreno todo muito frágil, né? Como se a gente estivesse pisando terreno perigoso. Há uma atmosfera, um perigo no ar se sucedendo por conta da queda de Marte. Mas, por outro lado, uma Lua junto com Júpiter também favorece. A questão é que o Sol fica mais tempo em Escorpião e Marte fica mais tempo em Câncer do que a Lua por Touro. A Lua só vai ficar em Touro por 2 dias, vai fazer uma conjunção com Júpiter, que é muito bela. Então, eu diria para vocês aproveitarem bastante esse momento
Muitos de vocês têm um caminho espiritual que gostam de realizar e tudo mais, então, principalmente nessa frequência da espiritualidade, né? Ou do yoga, ou das práticas, né? Aproveitar esse momento ainda, que ainda o ano ainda não acabou inteiramente, para entrar a receber, né? Com, com boa vontade, esses sinais auspiciosos que estão acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, por outro lado, aumentar vigia, atenção, estar também atento, né? Não se distrair. É, Tem outras coisas acontecendo, como eu falei no aviso, né? Que no mesmo dia que a lua cheia ocorre, o Sol entra em Escorpião, a Lua muda para Touro. Também Saturno está saindo da retrogradação. O fim da retrogradação de Saturno está sendo amanhã, dia 15. Tanto que a gente já vê aqui nesse mapa que eu estou mostrando para vocês que Saturno não está mais retrógrado. Se eu botar aqui para dia 14, que é hoje, ele ainda está retrógrado, né? A retrogradação de Saturno começou no final de junho, está terminando exatamente no dia 15 de novembro, no mesmo dia da lua cheia, no mesmo dia que o Sol está indo para Escorpião, né? Que é dia 15 de novembro. Então, a retrogradação de Saturno em Aquário termina, ele está em Aquário desde janeiro do ano passado, e aí ele passa a um movimento direto, que vai ser a última fase dele em Aquário, que vai terminar no final de março do ano que vem. Então, Saturno em Aquário trouxe muitas coisas, né? Muitos trânsitos, todo. Se diz que astrólogo nunca deixa de ter trabalho, porque Saturno sempre está fazendo algum trânsito que leva a pessoa a buscar o astrólogo, né? Então, sabe, quem tem lua em aquário, ou quem começou Sadesat, terminando Sadesat, ou então Saturno transitando no ascendente, nós tivemos, e vamos inclusive terminar agora nesse sábado, o último encontro do Shani Mahatmya, que nós fizemos então a disciplina para o senhor Saturno, né, Shani Deva, que começou em 21 de junho e vai estar terminando agora dia 16. Durante todo o período de Saturno retrógrado, nós nos encontramos todos os sábados às 7 da manhã para poder ouvir a história sagradíssima, né, de Vikramaditya, que foi um rei que teve a grande chance de dialogar com este planeta, né, teve um diálogo direto com Saturno, e experiências muito fortes e muito transformadoras, né? Então, Saturno, enquanto está em Aquário, ele aspecta Escorpião, ele aspecta Leão, ele aspecta Áries, né? Então, mexe com vários setores da nossa vida. Então, nós vamos daqui a pouco dizer bye bye, Saturno e Aquário, e vamos começar a ter, a partir de final de março, o início do trânsito de Saturno em Peixes, e vai durar exatamente 3 anos. Lembrando a todos que nós vamos ter, ainda em novembro, o nosso curso encontro, né? Previsões para o ano 2025, através da astrologia védica. A data está marcada, acredito que será dia 23, mas todo mundo vai receber o aviso, o horário direitinho. Quem tiver vontade de participar, todo ano eu dou esse encontro sobre a previsão do ano seguinte, onde a gente olha o mapa da passagem do ano, a gente vê as datas dos eclipses ao longo do ano, das retrogradações, a gente vê também se há mudanças, né, por exemplo, no caso Saturno vai sair de Aquário, vai para Peixes, então Júpiter vai sair de Touro e vai para Gêmeos no dia 15 de maio. Então, todos esses movimentos dos planetas vão ser descritos e explicados, né, nessa aula, nesse curso chamado Astros 2025. Isso é uma coisa que eu não podia deixar de avisar vocês. Outro aviso importante também é que amanhã à noite nós teremos o nosso encontro, a abertura do Katyayani Vrata, que é o voto que nós fazemos no final do ano, ao longo de um mês, ao longo de todo um período de lua cheia, né, de lua cheia a lua cheia. A abertura será amanhã à noite, às 20 horas, todos estão convidados a participar, mesmo que não venham fazer a prática da disciplina da deusa Katyayani, que é uma disciplina direcionada unicamente para mulheres. Então, o grupo já está formado, já somos 51 mulheres que formamos e vamos fazer, então, essa sanga, né, essa força do Katyayani Vrata, que é algumas práticas um pouco intensas, as práticas são intensas ao longo de um mês lunar inteiro.
Isso é outro fator que está acontecendo também. Ah, não sei se vocês fizeram algum comentário aqui. Não, né? Ninguém está fazendo alguma pergunta, algum comentário. Quiser escrever, eu olho e respondo. A Ana disse que tem a lua em crítica. Ok. Então, é uma lua cheia junto com a sua lua natal. É muito importante para você. A lua cheia, ela é muito importante. Porque Kística é um nakshatra que está relacionado a cortes, inclusive, né? A cortes e também iniciativas. A ter a suficiente coragem para iniciar algo necessário, algo importante, que você, esse é o momento propício para isso, né? Iniciar algo. O que você quiser fazer, né? No nível do mundo, né? E também dentro de você, as decisões que exigem um grau maior de coragem e de determinação. A lua cheia crística, ela favorece, ela concede, né, essa coragem, suficiente coragem para tanto. Alguém mais falou aqui, Tayane, a presença de Urano em Quística traz alguma observação? Bem falado. Inclusive, falei sobre isso com um amigo hoje, né? Porque ele tem hoje não, ontem, tem uns vulcões que começaram acordaram os vulcões, não, aquele conhecido, né? Cracoaca, acho que é o nome, da Tailândia e mais um outro na Guatemala, né? Acordaram do nada. E ele falou, não, não é Urano em Quírtica? E não é Urano em Quírtica. E mesmo esse bombardeio que teve em Brasília também, do mesmo modo, é oposição Marte com Plutão. A oposição, porque Plutão está em início de Capricórnio, que ele é muito lento, né? Então, ele chegou em Capricórnio na pandemia. Plutão saiu de Sagitário, entrou em Capricórnio, fez essa transição Sagitário-Capricórnio exatamente no final de 2019 e início de 2020. Plutão chegou em Capricórnio. Tinha um monte de planetas passaram em 2020 por Capricórnio. Aliás, todos os planetas passaram em Capricórnio no ano 2020. Inclusive Saturno ficou lá até início de 2023, em Capricórnio. Mas isso foi a pandemia, né? Plutão chegando em Capricórnio. Quando Urano chegou em começou a sair de Áries e ir para Touro e passar por isso pelas Pleiades, Urano está alinhado às Pleiades, né, nesse momento. É, Aí ele trouxe como se fosse um review do que se passou 84 anos atrás, quando ele esteve junto às Pleiades. E se vocês contarem 84 anos atrás, quanto é que dá? Quanto é 84 anos atrás? É 2000 menos 60, né? Alguém pode me dizer? Urano. Cláudia dizendo que tem lua em touro com Vênus, a Artinandip tem lua em Libra e Sol em Escorpião. Tudo isso tem que ver pela astrologia védica, né, gente? Porque senão vocês podem estar pensando que é uma coisa, mas é outra. Nishpara Prema, 1940. Então, 1935 foi quando Plutão foi descoberto, por volta de 1935. E essa época foi o início da Segunda Guerra Mundial, essa época. A Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial começou a aparecer, né? Mostrar seus tentáculos. E 1936 foi quando Urano é, estava em Áries. Estava em Áries. Então, durante todo esse período teve essa questão da Segunda Guerra Mundial. Então, Urano, saindo de Áries, entrando para Touro, e Quisca está aí, no final de Áries, início de Touro, é um review daquilo.
Nós estamos revendo aquele assunto, segurando. Vulcão, bombardeio no Senado, isso aí é oposição Marte-Plutão. Porque o Plutão está lá quieto em Capricórnio, mas se um planeta passa por ele, se um planeta faz oposição a ele, ou até mesmo uma quadratura a Plutão, aí sim coisas acontecem. Porque Plutão é um planeta que é do subterrâneo, né? Então, para catucar o subterrâneo, alguma coisa tem que acontecer para que ele venha para a superfície e se manifeste. Então, isso tem muito mais a ver com a oposição Marte-Plutão, e ela vai ser um tanto permanente, tá? Porque como Marte entrou em Câncer agora dia 20 de outubro, daqui a pouco ele vai retrogradar em Câncer, vai voltar para Gêmeos, depois ele vai sair da retrogradação em Gêmeos, vai voltar para Câncer, e até ele sair de Câncer já vai dar junho do ano que vem, início de junho do ano que vem. Então, mês de abril, mês de maio, Júpiter vai estar em Câncer, Marte vai estar em Câncer. Então, assim, gera um clima bastante tenso, né? Está mais ou menos acompanhando a chegada do novo presidente americano. Isso aí a gente chama, o nome que se dá para isso na astrologia védica é astrologia mundial, né? Astrologia mundial. Agora me deu um branco, qual é o nome da astrologia mundial em sânscrito? Quando a gente olha os planetas em relação ao que está acontecendo no mundo. Existem duas perspectivas de olhar os planetas, né? Uma individualmente, outra coletivamente, né? Então, quando é coletivo, pode ficar mais intenso numa parte do planeta, menos em outra parte, né? Isso aí vai depender de uma série de coisas, tem que estudar os mapas dos países, quando o país se tornou nação, quando o país foi colonizado, é um estudo muito geográfico, né? E histórico também. Astrologia mundial. Sanhita, o nome é Sanhita. Astrologia mundial. Mas Janma Kundali, aí não, é um mapa individual. Eu estudo o mapa individual, né? Então, a astrologia védica, ela nega essa ideia que se tem constantemente no Ocidente de que eu sou esse sol. Eu sou taurina, eu sou capricorniana, sou libriana, eu sou aquariano, eu sou ariano. Isso não existe na astrologia védica. A linguagem não existe na astrologia védica. Ela é banida, tá? Nós temos um mapa. Eu não sou aquariano, libriano, escorpiano. Eu não sou. Porque o que eu sou, os Vedas já dizem. Então, a astrologia védica não pode contrariar os Vedas, né? Porque ela pertence ao corpo dos Vedas. Vedanga é um dos 6 Vedanga. Jyotish, o nome da astrologia védica, Jyotish, significa a luz de Deus. É um dos 6 Vedangas. Os Vedangas, que são 6, é uma parte dos Vedas que, quando você estuda um dos 6, é um pouco difícil estudar um dos 6, porque 4 deles são interligados, né? E 2 outros não necessariamente. E um desses 2 outros é a Jyotisha, a astrologia védica. Jyotisha é considerado os olhos do Vedanga. Então, quando você estuda Jyotisha, astrologia védica, você vê os Vedas. Você nem precisa estudar os Vedas. Nós estamos agora estudando as preces dos Vedas, né? 12 encontros. Estamos estudando algumas das preces dos Vedas, a partir de 12 temas específicos. Um curso que está acontecendo. Porque Jyotisha significa luz de Deus. Que luz é essa? A luz do Sol, a luz da Lua, a luz que os planetas emitem, a luz das estrelas, né? E a luz que cada um de nós é. Então, os Vedas dizem: vós sois Atma. Você é Atma, você é o Self. Você é o eu essencial. Você não é capricorniano, não é leonino, não é isso, não é aquilo. Mas você tem um mapa. Por quê? Porque você é um Atma, mas enquanto na Terra você é Divatma. Divatma quer dizer que você carrega um corpo. Primeira casa, casa um, Lagna, ascendente. Você tem um corpo. Então, nesta condição, né, que o Atma se encontra corporificado, é preciso que haja um mapa,
para que você não se perca, para que você conheça a sua jornada nessa existência, dessa encarnação atual. Então, cada um de nós tem um mapa com diferentes posições. O Sol pode estar aqui, mas a Lua pode estar lá, o Vênus pode estar no, né? Então, esse todo é a tua história nesse plano, nessa vida atual, né? Então, isso é importante que seja levado bastante a sério. A astrologia védica é uma ciência muito séria, considerada ciência, está lado a lado com a medicina ayurvédica, né? É comum na Índia médicos ayurvédicos terem total conhecimento de astrologia, até porque Hipócrates disse isso, né? Desconfie do médico que não conheça astrologia. Então, os médicos na Índia, eles conhecem astrologia, conhecem sobre as gemas, conhecem sobre arquitetura. Eles são eruditos, eles conhecem a filosofia védica, eles estudam épicos, Mahabharata, Ramayana, os médicos, eles são muito eruditos. Então, Ayurveda e a astrologia védica, o yoga também, né, o yoga também, estão todos alinhados. Todas as ciências védicas estão alinhadas, alinhada. É um corpo holístico, né, de conhecimento. Então, assim, às vezes eu acho engraçado uma pessoa que estuda yoga, pratica yoga, mas desconhece a astrologia védica. Como assim, né? Onde que você está? Seu universo é isso aqui, ei, volta para cá, né? Aqui que é o seu lugar. Aqui você se encontra, né, enquanto astrologia. A astrologia, conforme foi usada no Ocidente, na verdade, ela é muito nova. Ela tem mais ou menos 300 anos, né? A astrologia, conforme ela é usada no Ocidente, ela foi trazida do Oriente, mas chegou no Ocidente e se perdeu, porque foi negado um movimento que o planeta Terra faz, né? Então, a astrologia no Ocidente só considera dois movimentos da Terra, que é a rotação e a translação, mas não considera a precessão. Por não considerar a precessão, ela perdeu seu diálogo com a astronomia. Então, a astrologia sideral, a astrologia védica é a astrologia sideral, não tropical, né? A astrologia sideral é uma astrologia que está casada com a astronomia. E a astrologia tropical está casada com os trópicos. Só que essas referências dos trópicos é uma coisa muito recente também, né? Também muito recente. Então, mesmo no Ocidente, por muito tempo, a astrologia e a astronomia não tinham se separado. A separação entre os dois aconteceu recentemente, há uns 300 anos atrás, e foi isso que a gente recebeu de entendimento do que é astrologia. Mas ela foi, infelizmente, resumida, né? Houve um resumo. A astrologia mesmo, a astrologia védica, às vezes você tem que passar muitos anos estudando, né? Tem muitos alunos aqui, participando aqui desse encontro, e eles sabem, né, do que eu estou falando, é realmente muitos estudos que a gente precisa fazer. Ah, Fernando, tá certo, certo, tá. Mas não foi só você que falou das posições dos planetas, tá? Também outras pessoas falaram, isso é só para lembrar, né, que é preciso ver com o cálculo da precessão incluído, né? São três cálculos, rotação, translação e precessão, para que o mapa possa ficar realmente alinhado à realidade astronômica. A Ana falou para dizer o nome do mantado, início, eu cheguei a do mantra, você quis dizer, né? Certo. É. Você me fala qual é o grupo que você. Não, eu vou fazer assim, eu sempre. Agora a gente está no Zoom, depois eu converto em YouTube e você depois pode entrar lá no meu, lá na minha, no meu canal, né? E essa live vai estar lá. E aí, na descrição do vídeo, vou colocar o link desse mantra que nós ouvimos antes de começar a gravação, porque se entrar isso na minha gravação, o YouTube pode interferir, né? Porque é, às vezes tem direitos, né, autorais, então a gente não pode colocar qualquer numa live, né? Pode haver problemas por conta. Tem alguns que são liberados e outros não. Mas, por respeito, eu deixo somente o link na descrição. Posso, sim. Os cursos que estão acontecendo, ah, nós tivemos na Varatri agora, já terminou, tivemos em Vale também. O curso que está acontecendo são dois. Um é Prece dos Vedas, que nós já estamos no nono encontro, e são 12.
mas quem quiser adquirir, eles estão gravados, né? E aí você recebe o material gravado, se quiser adquirir esse curso. E quiser participar dele até o 12º, sem problema nenhum. Inclusive, nós vamos ter um 13º encontro das Preces dos Vedas, que será presencial no Rio de Janeiro. Eu vou anunciar daqui a pouco, vocês serão avisados para poderem estar lá nesse dia. O outro curso é Aprofundamento do Conhecimento das Deusas, e foi para o pessoal que participou do Navaratri, né? Então, alguns que quiseram ah, estudar as deusas com mais profundidade, as Navadurgas, né? Então, já estamos na terceira aula, e são 4 aulas. Então, daqui a pouco esse curso acaba. Mas eu tenho a minha plataforma lá no Hotmart também. Eu acho que a pessoa que organiza lá para mim até colocou, se animou em colocar uns descontos por conta do mês de novembro. É, eu posso, daqui a pouco, liberar esse link, né? Ou se quiser, fala comigo que eu mando o link. E lá tem todos os meus cursos, viu, Níspara? Tem todos os meus cursos nessa plataforma, tá? Nunca para de estudar. Não, não tem como parar de estudar. Ano que vem nós vamos ter astrologia védica, os florais e outros temas. Esse ano tivemos astrologia védica, o propósito de vida, tivemos astrologia védica e vidas passadas. É assim, a gente estuda muito, né? E é muito bom. Que bom, né? Que tem bastante material, bastante assunto para estudar. Porque o conhecimento védico ele é muito amplo, né? Ele é gigante. Então, assim, é para estudar por vidas. E é bom saber que nas próximas vidas a gente sabe para onde está indo, né? É a melhor coisa que existe. Deixa eu ver se eu. Ah, sim, tinha uma coisa legal que eu queria também falar aqui, é, principalmente para os alunos, né? Que é a respeito do Hora do Sol e Hora da Lua. Hora, H-O-E-R-A, né? Igual a gente fala hora, H-O-R-A, hora, mas no sânscrito a pronúncia é Hora. É da onde vem a palavra horóscopo. Vem daí. Hora do Sol e Hora da Lua. Cada signo, cada constelação, tem o Hora do Sol e o Hora da Lua, né? Que é quando a gente pega de 0 a 15 graus de um signo e de 15 a 30 graus do mesmo signo. Se o signo for ímpar, quem são os signos ímpares? Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário. 6. 6 signos são ímpares. E os signos pares são Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes. Esses são os signos pares. Os primeiros 15 graus de um signo ímpar pertencem ao Sol. E os segundos 15 graus, né? Porque cada signo são 30 graus. Então, metade é do Sol, a segunda metade é da Lua. E a mesma coisa acontece nos signos pares, né? Então, os primeiros 15 graus de Touro pertencem à Lua e os segundos 15 graus do Touro pertencem ao Sol. E assim vai, por todos eles. Então, é muito importante olhar o grau dos nossos planetas, inclusive do grau do ascendente, para saber em que hora eles se encontram, porque o hora significa que ali há o domínio ou do Sol ou da Lua. Nessa passagem de de Áries para Touro, então, os segundos 15 graus, melhor falar assim, os últimos 15 graus de Áries pertencem à Lua. Os primeiros 15 graus de Touro também pertencem à Lua. Então, essa posição da Lua passando de Áries para Touro é uma posição significativa, porque ela está dentro do seu Hora, né? O que faz com que ela fique muito potente. Então, Lua cheia em Kirtika nas Pleiades, Lua em seu próprio Hora, Lua se exaltando em Touro, né? Porque a exaltação da Lua em Touro começa a partir de 3 graus de Touro, né? Então, a Lua está realmente muito, muito poderosa nessa Lua cheia. Então, observe no mapa de vocês a posição dos planetas, do ascendente, da Lua, do Sol,
em que hora eles encontram, se estão sob o domínio do Sol ou sobre. O próprio Sol pode estar numa parte do signo, né? Num desses 15 graus do signo, que, que, que seja domínio dele próprio, ou não, seja domínio da Lua, né? Então é algo interessante para se, para se estudar. É, ah, deixa eu ver se eu não deixei de falar algum assunto. Falei da oposição Marte-Plutão, falei do Catriano Vrata, que começa agora dia 16, nós vamos ter abertura amanhã à noite. Ah, do final do mês de Kártika e do Devi Puja, né, Ana? Então, esta lua cheia também é conhecida como a lua cheia, que vai acontecer amanhã às 18 e pouco, né, 18h28, no auge dela, né? Esse período é o período do Puja para Devi, para deusa. E é o último dia do mês de Kartika, que na Índia é o mês da peregrinação. Então, o mês da peregrinação começou na última lua cheia e termina nessa lua cheia, chamado de mês de Kartika, exatamente porque a lua cheia é no nakshatra Kirtika, né? Então, o mês da peregrinação, o mês também do Diwali, onde se acende as luzes, né? Onde se faz puja para a deusa Lakshmi, e essa lua cheia, então, é de Devi, da deusa, da grande deusa, da grande mãe, né? Da mãe divina. É a lua cheia de amanhã. Então, tem isso também. E a outro fator é final do mês de Cártica e Devi Puja, exatamente. Fim da retrogradação de Saturno e a condição da Lua nesse momento. Níspera, maravilha, quero continuar. Bem-vinda, todos são muito bem-vindos para estudar astrologia védica. Parece que é uma coisa assim do outro mundo, mas com amor no coração e com bastante, muito livre do preconceito, né? Se pode aprender, né? Se pode aprender astrologia védica. Quem aqui já está praticando astrologia védica com seus clientes? Além de mim, que faço isso há 40 anos, quem mais está aqui? Miriam já está atendendo, não é isso, Miriam? Ana Moura, não sei se também está. Fernanda Albi, que está aqui, Tula Sidassi. Jaqueline, que está aqui também, estudando, já está atendendo. A Miriam, já falei da Miriam. É, Tatiane, também. Mayumi, né? Entre outras que hoje não estão aqui presentes, e outros que não estão aqui presentes hoje. Mayumi, Ana Moura, atende sim. Muito bom, muito bom. É isso aí. Por quê? Por que é importante? Porque há uma carência no mundo de orientação. Meu guru costumava dizer que a humanidade está completamente desorientada. E sabe que orientação, a gente usa a bússola, né, para se orientar, né? A bússola, quando ela foi descoberta, passou a ser o instrumento de orientação, para que não se perca, né, geograficamente se perca, nem na terra, nem no mar, inclusive no ar, a bússola. Mas antes da bússola, como é que como é que acontecia a orientação para não se perder? Como era? Duas coisas tinham que ficar muito ligadas. Três, na verdade, olfato, né? Ouvidos e olhos. Por quê? A orientação era pelas estrelas, né? A orientação antes da bússola acontecia por meio das estrelas. Então, inclusive, o Brasil foi descoberto dessa maneira, né? Como é que era o nome? Caravelas, elas eram conduzidas por homens que conheciam o céu. Indo mais para cá, tá indo mais para aquela, está se afastando, e tudo era pelo céu. Eram conhecedores completos do céu. Porque o céu muda. O céu muda ao longo do ano, o céu muda ao longo das semanas, ao longo dos meses. O céu muda. Então, ficar, sei lá quantos meses em alto mar,
sem conhecer essas mudanças do céu, é se perder em alto mar, com certeza. Correr esse risco, né? Então, a orientação através das estrelas é milenar, é milenar. E quando a humanidade perde essa bússola maior, essa macrobússola, como é que ela fica? Porque nós estamos inseridos dentro de um cosmos, somos micros inseridos dentro de um macrocosmos, né? Mas, ao mesmo tempo, perdidos. Tem uma história que Osho Rajneesh conta, que eu li uma vez, que ele fala assim, a história que ele conta é assim, era uma vez um peixinho. Não posso terminar essa live sem uma historinha, né, gente? Né, Arte? Tem que ter uma historinha. Então, era uma vez um peixinho que estava no mar, nadando, e de repente ele teve uma dúvida. Onde que era o oceano? Era a dúvida do peixe. Onde era o oceano? Então ele resolveu perguntar para cada peixe que ele passava, que ele se encontrava: Oi, que fulano, você sabe onde é o oceano? Ninguém sabia. Ah, não tenho tempo para pensar, sei lá onde é, pouco me importa, não tenho a mínima ideia. Ah, que interessante, eu gostaria de descobrir, mas ninguém sabia onde era o oceano. Peixe algum sabia onde era o oceano. E ele ficou meio chateado com isso, né? Porque ele queria muito saber onde era o oceano. E até que ele se esbarrou com um peixe, assim, que parecia meio, assim, meio sábio, meio idoso, assim, né? E, com muito respeito, ele se aproximou do peixe e perguntou: Ô, senhor, o senhor sabe por acaso onde fica o oceano? Aí o peixe olhou para ele de novo, olhou mais uma vez e falou assim: Meu filho, você está no oceano. Então, do mesmo modo, né? É, está na terra e para o céu? Como assim? Como assim para o céu? A terra está no céu. Nós já estamos no céu. Então, por força da dualidade, né, da polaridade, essas discrepâncias tomam conta do pensamento coletivo e cega e desorienta. Então, como podemos ser seres humanos na Terra desconhecendo o céu? Então, estudem. Estudem astrologia védica, estudem astronomia, astrologia junto com astronomia. Todo mundo vai se reencontrar de novo. Pessoal, vamos terminar aqui. Gratidão pela presença de vocês. Amei estar com vocês essa noite. Estou muito animada com essa lua. Um grande abraço para todos. Eu vou enviar amanhã o aviso, né, da abertura do Katia Livrato. Todos estão convidados para participar também, para conhecer, né, o assunto. Apesar de que o grupo do Katia Livrata já está formado, somos 51 mulheres, já se formou, e vamos realizar essa disciplina ao longo de um mês. Mas o assunto ele será trazido amanhã, às 20 horas, na abertura do Katyayani Vrata. Vrata quer dizer voto, tá? Katyayani é um nome de uma deusa. Ah, é, então é isso. Um abraço grande para todos. Namastê, Hariom, Tat Sat. Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Radhe Radhe. Até o nosso próximo encontro. Bye, bye.